Acidente com mais de 20 carros no anel viário de Mojimirim mata 4 pessoas e deixa outras 16 feridas. Bombeiros tiveram dificuldade para fazer o resgate. Fumaça e neblina podem ser as causas da série de colisões. Polícia prende homem acusado de sequestro e que estava foragido da cadeia após saída temporária do Dia dos Pais. Polêmica em Limeira. Unidade para abrigar moradores de rua é rejeitada por vizinhos. Eleições 2014. Começa a divulgação sobre o plebiscito que vai definir se Ouro Verde e Campo Grande vão virar distritos. E ainda o futebol. Ponte Preta reencontra boa fase e encosta no G4. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A combinação da fumaça de um incêndio e da neblina que atingiu a região hoje de manhã pode ter provocado um grave acidente no anel viário de Mojimirim. Pelo menos 23 veículos se envolveram em 7 colisões diferentes, entre elas uma van com funcionários de uma empresa de Itapira. 4 pessoas morreram. A neblina invadiu a pista e encontrou a fumaça que saía deste canavial. A combinação deixou a rodovia SP-157 perigosa. Testemunhas contaram à polícia que estava quase impossível de dirigir por aqui. Estava visibilidade de menos de 2 metros, né? Foi o grande fator que provocou essa sequência de vários acidentes, né? Neblina, né? A fumaça na área lindeira, né? Foram os fatores que geraram essa sequência de acidentes. Foi uma sucessão de batidas num trecho de 400 metros da rodovia. 7 acidentes ocorreram quase que na mesma hora. 23 veículos envolvidos e um saldo de 18 pessoas feridas. A ocorrência mais grave foi com esta van. Sem conseguir enxergar, o motorista bateu em um caminhão, perdeu o controle e rodou na pista. 3 pessoas que estavam no veículo morreram no local. Ele falou que não viu. Foi tudo muito rápido, né? Ele falou que em momentos de instantes, na fração de segundos, ele já estava na frente do caminhão. Cacos de vidros, peças de carros e veículos retorcidos ficaram espalhados por mais de 1 quilômetro. A polícia ambiental também investiga o que causou o acidente. A suspeita é de crime. A princípio, né, observando, trata-se de um fogo de origem criminosa, né, em virtude de a cana-de-açúcar, né, que se encontrava no local já haver sido colhida, né, e está somente apalhada. Os feridos foram levados para hospitais da região. Este caminhão-tanque estava carregado com gasolina e precisou ser isolado. O combustível foi transferido para outro veículo. A perícia esteve no local e deve apontar o que de fato causou o acidente. Ao todo, 16 pessoas foram levadas para hospitais da região. Em Mojimirim, uma vítima continua internada. Já em Mogi Guaçu, 5 pessoas ainda não tiveram alta. Outra vítima foi transferida para um hospital particular de Itapira. No Hospital de Clínicas da Unicamp, uma pessoa socorrida pelo helicóptero Águia da PM segue internada em estado grave. Os 4 mortos são de Campinas e trabalhavam em uma mesma empresa em Itapira. O corpo de Reginaldo de Cássia Pontes, de 39 anos, vai ser velado no cemitério das Aleias. Os velórios de Almir Carreira de Jesus, de 49 anos, e Roberto Gonçalves, de 39, vão acontecer no cemitério dos Amarais. Já o enterro do motorista da van, José de Souza Dias, de 63 anos, vai acontecer no cemitério da Saudade. Os horários ainda não foram definidos. E os incêndios, como você viu na reportagem, às margens de rodovias, têm se tornado uma preocupação para as autoridades. Nas últimas semanas foram pelo menos 3 ocorrências do tipo somente aqui na região. Com a falta de chuva, a umidade relativa do ar preocupa as autoridades. Nos próximos dias, a expectativa é que varie entre 20% e 30%, segundo previsão do CEPAGRE. Níveis considerados de atenção ou alerta e que aumentam os riscos de focos de incêndio. Por causa do longo período de estiagem, o Corpo de Bombeiros de Campinas registrou um aumento de 100% no número de incêndio em vegetação no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 2 meses, a diferença é ainda maior. Em junho do ano passado, foram 16 focos de incêndio. Em junho deste ano, 88. No mês seguinte, em 2013, os bombeiros registraram 24 queimadas. Já no mesmo período deste ano, foram 92.
Quando as queimadas acontecem próximas às rodovias, o risco de acidente é grande. Dependendo da velocidade do vento e a condição do que está queimando, que tipo de mato está queimando, essa visibilidade pode chegar a zero. A pessoa entra na área de fumaça, ele perde a noção do local. Então, ele tem o costume de frear. E às vezes pode estar vindo outro que está um pouco mais acostumado a dirigir em velocidade e ocasiona o abarroamento do outro veículo. No acidente desta quarta-feira, a combinação do tempo frio e a neblina impediram que a fumaça se dissipasse, invadindo a pista. Nessas imagens, que mostram o momento do resgate das vítimas, é possível perceber a nuvem branca e densa sobre a pista. Nem mesmo os carros dos bombeiros conseguiram chegar até o local por falta de visibilidade. E as equipes tiveram que seguir a pé para fazer o atendimento. Há cerca de um mês, um incêndio em um canavial também foi o grande causador de um engavetamento envolvendo 8 veículos na rodovia dos Bandeirantes, na região de Cosmópolis. No acidente, 2 pessoas ficaram presas nas ferragens e tiveram ferimentos graves. Para o Corpo de Bombeiros, boa parte desses incêndios são causados por irresponsabilidade humana e poderiam ser evitados. 90% das causas é ação humana. São pessoas, né, que colocam fogo no lugar. Nunca jogar bituca, né? Se você é fumante, apagar o fim do cigarro no cinzeiro e guardar dentro do veículo. Agora preste atenção nesse dado aqui. Campinas é a 11ª cidade do Brasil com mais registros de ônibus incendiados nessa última década. Os dados são de um levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Em Campinas, desde 2004, foram 16 ônibus incendiados. Só no primeiro semestre de 2014 foram 4, enquanto no ano passado inteiro, 3. Os motivos para os ataques são os mais variados. E nos últimos anos teve um agravante, os protestos. Aqui na cidade, o prejuízo com ônibus depredados chegou a mais de R$1 milhão para as empresas. Mas o impacto vai além do problema financeiro para companhias de transporte. Qualquer protesto, qualquer evento, você acaba atacando fogo em ônibus, como se fosse uma coisa mais visível. Porque o ônibus é um bem público, né? É a prestação das empresas, mas presta um serviço público, e ele não tem uma segurança efetiva. É uma falta de respeito também com a gente. Então, às vezes, a gente está no ônibus, assim, aparecem alguns meninos, assim, ou até mesmo... eu já vi muitos jovens também. Começa a arriscar o banco. Eu dependo de ônibus para ir para o trabalho, voltar do trabalho. Fico com medo, fico só olhando dos lados para ver quem é que está. Este homem já foi cobrador de uma das empresas que operam na cidade. Fica meio ressabiado de trabalhar, né? Com menos ônibus circulando, aumenta o intervalo entre as viagens. E veículos de algumas linhas são retirados. A capacidade de investimento das empresas diminui, o que reflete no bolso do usuário, com um reajuste no valor das tarifas. Em Campinas, o último caso de ônibus incendiado aconteceu na madrugada do dia 27 de julho, na região do Campo Grande, por retaliação à morte de um traficante. Para o professor da área de transportes, o governo precisa tomar medidas drásticas para conseguir controlar o número de ônibus incendiados. Esse tipo de ato de vandalismo tem que ser coibido de forma enérgica, com a punição exemplar dos responsáveis por isso. Lembrando que no caso de vandalismo, quem acaba pagando a conta somos nós, usuários do transporte coletivo, porque o valor do prejuízo depois é usado como base no cálculo da passagem desse transporte. E por falar no transporte público, olha só, aqui em Campinas o transporte coletivo registrou em julho o dobro do número de assaltos dentro dos ônibus. O balanço divulgado pela Transurg, a associação que representa as empresas permissionárias, contabilizou 70 assaltos dentro de coletivos em julho. O número representa aumento de 105% em relação ao mês de junho, que teve 34 ocorrências. De janeiro até agora, os ladrões levaram dos coletivos mais de R$25 mil. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira em Montemor por furto qualificado. Segundo a Guarda Municipal, o bando invadiu uma escola estadual da cidade durante a madrugada e levou 8 computadores. Na delegacia, os suspeitos confessaram o crime e os equipamentos foram recuperados. 3 foram encaminhados para a cadeia pública de Sumaré e um adolescente apreendido por ato infracional. Em instantes, eleições 2014, a Justiça dá início à campanha sobre o plebiscito que discute a criação de distritos em Campinas.